Olá, docente! Neste vídeo, você aprenderá dicas sobre como deve ser feita a modelagem para a realidade aumentada, independente do software que você utiliza. Sabemos que existem vários softwares tridimensionais, como o 3D Max, o Blender, o SketchUp, o SolidWorks, entre outros. E também nós temos as Game Engines, que são motores de jogos, utilizadas para desenvolvimento de aplicativos, para dispositivos móveis, para jogos para console, para PCs, enfim. Aqui são as duas Game Engines mais popularmente conhecidas, a Unity e a Unreal. Ambas possuem versão gratuita e nós vamos trabalhar neste curso especialmente com a Unity. Bom, aqui nós temos uma imagem que exemplifica de que forma ocorre o processamento em tempo real. Bem, o processamento em tempo real é muito importante para o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada, pois é necessário que o sistema estabeleça uma resposta imediata à ação do usuário. Então, o usuário ele executa uma ação que é capturada por um hardware de entrada. Pode ser o touch do smartphone, consoles, o teclado, enfim. Essa ação é enviada para o aplicativo, que foi desenvolvido utilizando modelos 3D, e esse ambiente virtual gera uma resposta a essa ação, que é emitida nos hardwares de saída, como os head-mounted displays, o display do smartphone, os headphones, enfim, o usuário executa uma ação e recebe uma resposta em tempo real. Outro fator importante nas aplicações de realidade aumentada é a maneira como é feita a composição do objeto 3D. Então aqui nós temos um exemplo do modelo de um tigre em 3D. Na primeira imagem ele está com uma textura, na segunda nós vamos ter os vértices, que são esses pontos que ligam a malha. Logo abaixo temos os edges, que são as linhas que compõem essa malha, e o sólido, que é essa composição de edges e vértices. Outro fator essencial é a topologia de um objeto 3D. Aqui nós temos dois exemplos de malha, a malha Tri e a malha Quad. É importante você saber que a malha Tri, que normalmente é lida por todos os softwares de computação gráfica, uma malha composta por 3 edges. No entanto, eu recomendo sempre utilizar a malha Quad. Por quê? Porque a malha Quad ela dá uma suavidade maior a esse objeto e ela funciona muito bem nas animações 3D. Já a malha Tri pode gerar defeitos nessas animações, por isso eu recomendo fazer já o modelo utilizando a malha Quad. Aqui também temos um exemplo de malha Low Poly e malha High Poly, tanto no formato Tri quanto Quad. A malha Low Poly ela é utilizada para desenvolver aplicativos, jogos tridimensionais. Por quê? Porque ela possui uma menor densidade de polígonos. Com isso, a aplicação se torna viável em tempo real. Já a malha High Poly, ela é muito utilizada na renderização de objetos, pois aí não é necessário essa ação do usuário em tempo real. Sem falar que ela dá uma melhor consistência ao objeto, uma suavidade nesta malha. Aqui nós temos também um exemplo de mapeamento de textura UV. Na realidade aumentada, é muito importante realizar esse mapeamento antes de levar um modelo tridimensional para o Unity. Ou seja, independente do software que você estiver usando, é importante fazer um mapeamento UVW. Então aqui nós temos o exemplo do tigre, que é aberta essa malha como se fosse um processo de planificação, e ali a gente pode alinhar as faces desse tigre, para que elas correspondam à textura indicada. Além disso, nós temos diferentes tipos de mapa de textura. Esses mapas de textura são muito importantes, principalmente quando nós utilizamos objetos low poly. Por quê? Porque como nós não temos informações suficientes de polígonos nesta modelagem, é necessário criar uma ilusão de profundidade, e essa ilusão pode ser feita a partir dos normal maps ou bumps. Bom, na primeira imagem nós temos o diffuse, que é basicamente a textura. Na segunda temos o diffuse com a aplicação de um bump.
que é este canal de textura em preto e branco. Com ele, é possível ver que as zonas que são mais escuras possuem uma maior profundidade em relação àquelas que são mais claras. E no terceiro exemplo, nós temos o Normal Map, que é uma variação também de profundidade da malha a partir dessa imagem colorida. Então, é bem importante utilizar, se possível, os três no desenvolvimento de objetos low poly. Outro fator importante é que é necessário estar atento aos formatos de arquivos suportados pela Unity. Aqui eu trago alguns exemplos, como o formato .max, .3ds, .blend, FBX, OBJ. Então, professor, se você estiver utilizando um software como SketchUp, é importante exportar esse objeto em FBX, por exemplo, OBJ. Enfim, outros arquivos suportados são os de imagem e também de áudio, e aqui eu trago os exemplos que é possível importar para a Unity. Essas são algumas referências da aula de hoje e agradeço a atenção de vocês.